Fala galerinha do YouTube, aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Galera, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pequeno estudo falando da Páscoa, porque nós estamos entrando nesta Semana Santa e aí são muitas as pessoas que fazem a comercialização de ovos da Páscoa. Mas eu quero dizer para vocês, e neste estudo nós vamos saber o que é a verdadeira Páscoa, a qual nós devemos comemorar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro de Êxodo, no capítulo 12, a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o primeiro das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomará do sangue e o porá em ambas as obreiras e a verga da porta, nas casas em que comereis naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia passareis pela terra do Egito, e ferireis na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executareis juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outro santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer,
Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas obreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito. Observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Glória a Deus. Esse pequeno estudo, primeiramente falando como o povo hebreu foi parar no Egito. A Bíblia fala que Jacó, ele foi morar na terra de Canaã. Jacó tinha seus filhos, né? E José era um dos filhos prediletos de Jacó. Certa vez Jacó manda José e observar, né, seus irmãos que estavam pastoreando. José então vai atrás de seus irmãos, e seus irmãos, ao avistá-lo, já começam a tramar contra a vida de José. E eles, né, tramam ali matá-los, porém resolvem não matá-lo e coloca José dentro de um poço. E a Bíblia vai relatar que, vindo mercadores medianitas, eles resolvem então vender José para esses mercadores, que depois é vendido para Potifar, lá no Egito. E a Bíblia vai nos relatar que depois José, ele é preso, né, devido a certas situações que ele passa. E José, ele na prisão, ele desvenda o sonho de dois serviçais de Faraó. E Faraó, certa vez, ele tem um sonho, e todos os magos ali da sua corte não conseguem
adivinhar o sonho de Faraó. E Faraó, então, perturbado com aquele sonho, indignado, né, com os seus magos, já que eles não podiam ali resolver essa solução, um dos seus empregados, ele diz: olha, tem um rapazinho lá que está na cadeia e ele solucionou o meu sonho. Ele deu o parecer do meu sonho que eu tive. E Faraó então manda chamar José à sua presença. José, ele então vai à presença do rei de Faraó, e ali ele fala, né? Faraó relata para ele o sonho, e José vai e desvenda o sonho de Faraó. Após ele desvendar o sonho de Faraó, Faraó coloca ele como governador. E aí José passa a ser governador do Egito. E a Bíblia vai nos relatar que naquela região, né, conhecida aquela região, no mundo, há uma grande fome. E os povos, né, iam todos ao Egito para comprar alimento. Todos, sem exceção. E a um dado momento, Jacó, o pai de José, ele manda os irmãos de José irem ao Egito para comprar alimento. Eles, porém, vão ali, compram alimento, não sabem que José está vivo. Para eles, José tinha sido vendido, né? Eles sabem que, na verdade, sabem que José ele está vivo, mas não sabe aonde, porque eles venderam José. E aí ele não tem localização, nada de José. Porém, quando eles vão ao Egito, José os reconhece. José trama contra eles, prende um dos irmãos e solta os outros. E aí, olha, ele diz assim, ó, traga lá o seu irmão caçula, o mais novo, né? E eles voltam para o pai, para Jacó, e diz: olha, o moço que está lá, o governador, ele achou que nós éramos espiões da terra, e ele segurou um dos nossos irmãos, e agora ele só solta se nós levarmos o caçula. E aí Jacó fica temeroso, pois já perdeu um dos seus filhos, e aí fica com receio de perder o próximo. Porém, não tem jeito, ele tem que liberar o irmão, o outro irmão. E aí eles novamente, na necessidade de comprar alimento, eles retornam já com o irmão. José nisso dá-se a conhecer para eles, né? E depois eles mandam, José manda trazer o seu pai, e vem todo aquele povo de Canaã para o Egito. E aí, irmãos, começa a saga do povo hebreu. E aí a gente sabe que depois morre esse faraó, surge um outro faraó que não conhecia José, né? E ele fica ali temeroso porque ele vê o crescimento do povo hebreu, e ele acha que o povo hebreu vai tramar contra eles e querer ali até tomar o poder. E o que ele faz? Ele escraviza o povo hebreu, coloca o povo hebreu numa situação difícil, e nisso o povo hebreu começa a sofrer. E ele diz assim para as parteiras: olha, quando nascer menino você mata, não deixa nascer, só as meninas. Porém as parteiras, irmãos, elas não obedecem à ordem desse faraó, né? E aí ela deixava os meninos nascerem. Aí nisso nasce Moisés. Os pais de Moisés colocam Moisés no Nilo, no rio, e ali a filha de Faraó acha a Moisés, e ela toma Moisés e adota Moisés. Moisés ele é instruído em toda a ciência, cultura egípcia. Moisés cresce, e depois Moisés vai conhecer o Egito. Ele vê ali a tribulação, o sofrimento daquele povo, vê dois hebreus brigando, né? E aí ele vai intervir. O que acontece? Ele acaba matando um. Nisso esconde o corpo,
ele certa vez, ele vê o soldado egípcio maltratando um dos hebreus, e ele ali desfere contra aquele soldado, mata o soldado, e ali certa vez ele retorna novamente, e aí dessa vez há 2 hebreus brigando, né? E ele diz assim: olha, vocês são os irmãos e estão aí brigando, se degradando um contra o outro. E um deles diz assim: olha, por acaso você vai nos matar como mataste o soldado? Né? Então ele, temeroso com aquilo, né, desse assunto chegar até a Faraó, ele foge. Ele foge, e ali ele vai e conhece as filhas de Jetro. Posteriormente ele conhece Jetro e se casa com umas da filha de Jetro, né? Moisés, ele tem um deslumbre de uma sarça ardente, aonde ali ele vai até lá ver o que é, e Deus fala com ele, e Deus manda ele libertar o povo. Ele coloca dificuldade, porém no final ele vai e obedece ao Senhor. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, começa toda essa trajetória, essa luta para tirar o povo hebreu ali do Egito, né? Deus endurece o coração de Faraó, já de antemão já fala para Moisés: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, ele não vai deixar vocês saírem fácil. E Deus lança 10 pragas no Egito, e é a partir desta 10ª praga, irmão, que nós vamos começar a falar da instituição da Páscoa. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então nós iremos partir para o nosso estudo. Glória a Deus. A Páscoa, irmão, a primeira Páscoa ocorreu por volta mais ou menos de 1500 antes de Cristo. A instituição da Páscoa, devemos salientar aqui sobre a 10ª praga, pois foi nessa ocasião histórica que se dá a instituição da festa da Páscoa entre os judeus. Quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito, Deus teve misericórdia e decidiu libertá-los através de Moisés. Mas Faraó, com o coração endurecido, o que eu tinha falado, por permissão de Deus, não queria deixá-lo ir embora. Por isso Deus o enviou as pragas para detê-los, mudar de ideia, né? E como Faraó endureceu o coração, o Senhor decidiu ferir todos os primogênitos do Egito como forma de castigo. Porém, para o seu povo Israel, Deus deu uma ordem: eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família, e assim teria proteção. Eles tinham que passar o sangue deste cordeiro na porta de cada casa, para quando o destruidor, a morte, passasse, não entrasse na casa que tivesse sido marcado pelo sangue na porta. Êxodo 12, 1 até o 14, irmãos. Daí vem o termo Páscoa, no hebraico, Pesach, que significa pular além da marca, passar por cima ou pular. Sendo assim, eles foram protegidos na condenação e morte através do sangue do cordeiro morto. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus ele dá uma ordem ali para Moisés. Olha, ele diz: Moisés, é o seguinte, pega o sangue, passa nas obreiras da porta do meu povo, da casa do meu povo, porque quando o anjo da morte passar, eu não vou, se eu ver o sangue, eu não vou destruir aquela família que está dentro daquela casa, porque ali tem a marca do sangue. E aí, irmão, Moisés, ele vai, instrui o povo, olha, diz para o povo pegar, molhar com sangue, passar o sangue nas obreiras da porta e permanecer dentro de casa. E assim se fez, irmãos. O anjo da morte, ele vai, passa, e aonde havia o sangue, a marca do sangue, ele pula,
porém na casa que não havia a marca do sangue, houve morte, irmão. E aí a Bíblia vai nos relatar que todo primogênito de Faraó morreu, desde o homem até o animal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos para nosso segundo slide, que fala: Jesus é a nossa Páscoa. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou o seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz, e o seu sangue aspergido sobre os nossos pecados nos traz salvação, proteção, livramento e vida. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade, porém todos nós o desobedecemos e pecamos. Com isso somos condenados à morte eterna, e como não podemos pagar essa dívida, precisamos de um cordeiro puro, sem pecado, para nos livrar da condenação do inferno. Jesus é este cordeiro. Quando João Batista ouviu aproximando-se, ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus se fez homem, morreu para nos salvar e ressuscitou. E todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende, recebe o sangue dele, que dá livre acesso ao Pai. Não precisamos mais fazer sacrifício de penitências, pois tudo já foi consumado. O preço já foi pago por nós na cruz. Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém pode substituí-lo. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, né? O que o Cordeiro representa, né, nesse sacrifício aí, lá no Êxodo? O Cordeiro sem defeito, ele fala de perfeição, mostra-se, não há pecado, simboliza Cristo, né? Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus Cristo, ele veio sem pecado, ele era um homem e ele viveu aqui 3 anos neste mundo e não pecou. Esse Cordeiro, irmão, sem defeitos, sem mácula, simboliza Cristo, nosso Cristo Jesus, que veio a este mundo. Louvado seja Deus. O Cordeiro Santo que desceu do céu. Aleluia. Bom, a Páscoa é libertação. A Páscoa é um tempo para lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É o momento de buscarmos uma mudança na maneira de pensar, agir e falar. Para isso, precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo que nos afasta do Senhor. Devemos crer nas promessas de Jesus. Eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. João 10:10. Nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas sim permitir que sejamos transformados a cada dia pela palavra de Deus. Jesus foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Ele fez isso para que pudéssemos crucificar a nossa natureza pecaminosa e ressuscitarmos para a vida que Deus tem para nós. Isso nos dará a vida eterna. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Glória a Deus. Amados, Páscoa é libertação. Veja bem, o povo hebreu estava escravo no Egito e eles começaram a clamar, a pedir a Deus socorro, providência. E Deus, como já foi dito no início do ensino, Deus levanta Moisés para que Moisés ele venha libertar este povo da escravidão de Faraó. O povo que outrora era um povo que estava ali no Egito,
se beneficiando da terra. Era um povo que o primeiro faraó tinha conhecido José, agora estava à mercê da própria sorte, estava escravo, cativo ali, sofrendo, passando necessidade. E Deus então levanta Moisés para libertar. Ora, hoje, qual a libertação que o povo de Deus está precisando? Deus, esse cordeiro, irmão, que na verdade foi sacrificado lá no Egito, quando o povo estava para ser liberto, simboliza Cristo, como foi dito. Então, hoje, o homem é escravo dos seus próprios pecados, irmão. O homem que não tem Cristo, ele está escravizado na mentira, na imoralidade, no roubo, na idolatria, na feitiçaria, em tudo aquilo que o afasta de Deus. E Jesus, ele vem a este mundo em carne e osso, ele vem como homem com a missão de libertar o povo judeu do pecado. Eles não entenderam no início, quando Jesus veio. Eles queriam um rei como Davi, um rei que fosse para a batalha, para a guerra. Eles não entenderam a proposta de Jesus. E aí, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Jesus veio libertar o homem. Porém, irmão, nós sabemos que o homem em si, na verdade, ele não quer, irmão. São poucas as pessoas que querem ser libertas. Elas preferem permanecer nessa escravidão, na escravidão do pecado. Mas por quê? Muitas delas, irmãos, na verdade, não têm força em si mesmo para sair de uma determinada situação ou de um determinado vício, e aí é uma luta, e essa luta também depende de ajuda de outros, mas também depende da própria pessoa, pois Jesus ele diz na sua palavra, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Se eu não fizer a minha parte, Deus não tem como fazer a dele, irmão. Tem que ser algo recíproco, tem que haver um interesse também da parte do homem, do ser humano, em querer ser liberto. A Páscoa simboliza a libertação, a ressurreição, né, do povo de Deus. O sangue ali, irmão, nas obreiras da porta, a palavra vai dizer que o sangue do Senhor, que nós fomos comprados com o sangue de Cristo. A palavra de Deus também diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo, irmão, também representa proteção. Louvado seja Deus. Quais as áreas de sua vida precisam de ressurreição? O que você deixou morrer que precisa renascer o quanto antes? Talvez você precise ressuscitar a alegria de viver, a paz, a sua fé, os seus sonhos, a esperança, o otimismo, o perdão, o amor próprio ao próximo, etc. Ao responder essas perguntas, você estará dizendo a Jesus: Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo de sua morte e ressurreição. Por favor, transforme a minha vida. Eu creio em Ti como o meu único Salvador e agradeço por ter me dado a oportunidade de me tornar filhos de Deus. Irmãos, se você tomar essas palavras como uma oração do fundo do seu coração, eu creio que Deus ele estará com os ouvidos deles, meu Deus, aberto para ouvir o seu clamor, a sua oração, e Deus estará, irmãos, com as mãos estendidas para te levantar, para te erguer, para tirar você do fundo do poço. Mas para isso você tem que ter uma atitude. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa buscar esse Deus, para que você tenha de Deus a libertação da sua alma, pois a sua alma está aprisionada pelo diabo, irmão. O diabo faz você de marionete. O diabo leva você a lugares que você às vezes nem pensava em ir, mas você está lá.
Quando você se dá conta, você já fez uma tremenda bagunça. Então, irmão, coloque seu coração, sua vida na mão do Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida, que Deus tem muito a fazer por você. Amém? Amém, irmão. Vamos para o próximo slide. Cuidado com as fábulas. Irmão, eu trouxe aqui alguns símbolos da Páscoa, né? Os mais... Só apenas 2, eu gostaria de falar sobre eles. E deixei uma referência aqui, se os irmãos tiverem interesse em conhecer mais, os irmãos vão lá nessas fontes, lá nessa fonte e pesquisa, amém? Os símbolos da Páscoa, irmão. Os símbolos da Páscoa originaram-se de muitos países. O coelho vem da Ausásia e representa a fecundidade. O ovo de galinha, trocado entre os amigos na antiga Pérsia, chamado de regeneração da vida, ao final do inverno. Porém, no século XIX, esses ovos de galinha foram substituídos por ovos de chocolate. Olha aí. Passou então a se utilizar chocolates para fazer réplicas perfeitas desses objetos. Um fabricante italiano tiveram a ideia de fazer esses ovos de chocolate recheado com bombons. Isso os fez virar símbolos da Páscoa, chegando no Brasil por volta de 1920. Tudo isso, irmãos, é cultura pagã. Aí eu deixei a fonte para vocês olharem, entendeu? Tá aí a fonte, eu tirei baseado na coleção Descobrindo a Páscoa, a edição de chocolate. Louvado seja Deus. Então vão lá, irmão, porque a Páscoa a gente sabe que nada mais é que um mero comércio. Virou um comércio hoje. O que se faz da Páscoa, né? Porque a Páscoa ela não simboliza isso, irmão. O que as pessoas fazem. Você vai em um supermercado, você vai numa bodega, as pessoas só querem saber de vender. Mas o real sentido da Páscoa as pessoas esquecem. E as criancinhas vão crescendo nessa cultura mentirosa, nessa cultura enganosa, pagã, fajuta, que tira o homem, o ser humano, da presença de Deus. Então vocês tenham cuidado com esse tipo de cultura, né? Se vocês têm essa mania de presentear alguém com o ovo da Páscoa ou com o coelho, cuidado. Cuidado com a intenção, né? Veja bem, eu também vou falar os verdadeiros símbolos da Páscoa. Amém? Louvado seja Deus. Nosso verdadeiro símbolo, irmão. Eu trouxe aqui 3 itens, né? E gostaria de falar, deixei para os irmãos anotarem, mas eu vou lê-los. Cordeiro sem defeito. Simboliza Cristo Jesus, sem pecado. Fala da perfeição de Cristo, irmão. Então veja bem, irmão. Como já foi dito na leitura, que Deus ele ali fala para olha Moisés, ele orienta Moisés a pegar um cordeiro sem defeito, irmão. Por que sem defeito? Porque esse cordeiro, irmão, estava representando Cristo, irmão. Cristo, a gente sabe que ele não tinha defeito nenhum, nem por dentro e nem por fora, na sua essência, né? Fala de perfeição. Cristo foi perfeito em tudo aqui, irmão, como homem. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então, esse cordeiro sem defeito representa Cristo. Os pães asmos, sem fermento, era recomendado no dia seguinte à Páscoa, ou seja, no dia 15 do mês de Abib, e terminava no dia 21 do mesmo mês, portanto, com duração de 7 dias. E aos 15 dias deste mês é festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comemorareis pães asmos. Está em Levítico 23, 6. Na verdade, os pães asmos deveriam ser comidos a partir da tarde do dia 14. Êxodo 12, 18. Durante a semana da festa dos pães asmos, o fermento e qualquer coisa fermentada tinha que ser retirado dos lares dos israelitas, irmão. Então veja, esse pães asmos, eles eram comidos, irmão, no dia seguinte à Páscoa. Não poderia ter nada, nenhum fermento dentro da casa de um israelita.
E nem esses pães asmos eram feitos com fermento. Irmão, fermento, a gente vai falar, Jesus ele diz, ó, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Deus estava falando de quê, irmão? Da doutrina. Irmãos, e quantas são as doutrinas hoje que estão aí fermentadas de engano, que levam as pessoas para o engano, né? Essa teologia da prosperidade que muitas das vezes leva as pessoas, irmãos, para o engano. Por que essas igrejas estão lotadas? Porque aquelas pessoas, o que elas querem, irmão, está ali no coração dela. Jesus disse, a boca fala o que está cheio o coração. Irmão, o coração dessas pessoas estão cheio de desejos apenas materialistas. Elas esqueceram de buscar qual a verdadeira razão de estar dentro de uma instituição religiosa, e o motivo de eu estar ali, qual é? É buscar, é glorificar, é buscar a Cristo, não algo material. Jesus ele disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, primeiramente eu tenho que buscar o reino de Deus, entendeu? E Deus, ele, segundo a sua vontade, ele vai, né, nos abençoar. Agora também você tem que correr atrás, irmão. Amém? Então tudo, irmão, vem de Deus. Essa história de você estar barganhando com Deus, colocar Deus na parede. Ah, eu vou rasgar a Bíblia se Deus não fizer isso. Meu irmão, você pode rasgar quantas Bíblias forem. Deus ele faz na hora que quer. Quem somos nós para ficar chantageando Deus? Então, irmão, o que eu vejo é que essas pessoas, eles não conhecem o verdadeiro Deus. E Deus é tão misericordioso que opera milagres ali. Por quê? Porque ali dentro tem pessoas humildes, pessoas que ainda elas não, na verdade, elas não são maliciosas na fé. Elas não estão ali mercadejando a palavra. E Deus ali age, mostrando para elas, né? Olha, eu sou Deus. Porque Deus não age, irmão, porque o homem ele se santificou mais, ele jejuou mais, ele não, tudo, irmão, é na vontade de Deus, né? Não existe irmãozão crentão, crentinho, não, irmão. É Deus quem faz. Nós seres humanos não fazemos nada. Amém? Então tem as ervas amargas também, que simbolizam sofrimento, né? Irmãos, são esses símbolos que eu gostaria de passar para vocês, e que vocês possam dar uma leitura nisso, amém? E nós chegamos ao finalzinho desse pequeno estudo, irmão. Eu fiz, né? Logo porque fiquei sabendo, vai chegar a Semana Santa, então eu falei, não, vou colocar alguma coisa ali para os irmãos dar uma lida, né? Os irmãos terem conhecimento. Eu sei que os irmãos já têm muitos estudos dentro da igreja, com os seus pastores, né, que ensina na escola bíblica, mas eu quis aqui deixar esse pequeno estudo até para ajudar, para reforçar, e eu quero agradecer o tempo que os irmãos ficaram aí ouvindo, assistindo esse pequeno estudo que vai falar da verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe, que Deus dê uma semana abençoada para os irmãos, um mês, um ano abençoado, e eu fico muito feliz em compartilhar este pequeno estudo com os irmãos, amém? Quero dizer, irmãos, que toda honra, toda glória pertence a Deus. Eu sempre digo, irmão, quando me é dada a oportunidade de trazer ou uma saudação ou uma pregação, que convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que eu desapareça e que ele apareça. Porque a honra e a glória é dele, irmão. Não a nós, mas ao teu nome damos toda a glória. Aleluia, amém e glória a Deus.